Oi pessoal, boa noite. Como é que tá o som aí? Imagem? Tá dando para ouvir bem, né? Só um instantinho que a gente já vai começar, tá? Só um minutinho. Tá meio lenta a coisa aqui. A gente já vai começar. Tá sem som? Sem som ainda? Só um pouquinho. Tá sem som? Ok. Oi, não estão ouvindo, pessoal? Voltou, né? Tá. Uhum. Tá bom. Boa noite, Cláudia, Lidiane, Marcela, Renata, Rosana, Cleonice, Vilani, Reginaldo, Marília, Maria Lígia, Meire, Wesley, Cleusa. Boa noite a todos, pessoal. Um grande abraço a todos que estão conosco, Gleice. Ok, né? Voltou, né? Tá bom. Vamos fazer a prece, né? E vamos começar, tá? Vamos então elevar o nosso pensamento, né? Em oração. Vamos todos nos ajudarmos, nos elevando. Senhor Jesus, derrama sobre todos nós as tuas bênçãos, as claridades do alto possam iluminar nossos corações e nossas mentes. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos as boas intuições do alto, para que tenhamos a clareza de raciocínio, de entendimento e possamos discernir com maturidade os ensinos de André Luiz. Abençoa, Senhor, nosso ambiente, abençoa nossa casa, todos os familiares e todos aqueles que necessitados na vida espiritual permanecem junto a nós. Que a tua luz
os ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e estamos estudando o livro Desobsessão do Espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Esse livro é um livro quase que um manual prático para aqueles que desejam participar das reuniões mediúnicas, desejam compreender e produzir reuniões mediúnicas, né? Então nós estamos analisando para que todos tenhamos mais elementos para adentrarmos o contato com a vida espiritual de uma forma produtiva, de uma forma harmoniosa, saudável, né? Segura, tá? E que nós tenhamos cada vez mais grupos, mais médiuns, mais doutrinadores, é muito importante, tá, pessoal? Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 21, falando sobre os visitantes, tá? Os visitantes. A reunião mediúnica tem o grupo das pessoas que frequentam, né? Que são trabalhadores, né? Ou na doutrinação, ou na sustentação, no passe, né? Na vibração, ou na psicofonia. Tá? E tem as pessoas que estão se achegando ao grupo, né? Nós vamos analisar a questão dos visitantes aqui. André Luiz vai nos conduzir aí, nós vamos ampliar um pouco essa reflexão, tá? Então vamos lá. Vamos ver quem são os visitantes aí. O serviço da desobsessão não é um departamento de trabalho para cortesias sociais, que, embora respeitáveis, não se compadecem com a enfermagem espiritual a ser desenvolvida, a benefício de irmãos desencarnados, que amargas dificuldades atormentam. Tá? Então, primeira coisa, né, que é muito importante, a reunião mediúnica, o trabalho de desobsessão não deve ser um momento de cortesia social. Não é um momento para cortesias sociais. Ok? Como assim, Alexandre? Veja bem, às vezes você tem um amigo, você tem um parente, você tem alguém, né, que você quer fazer uma distinção, você quer ser cortês, né, você quer fazer uma cortesia, e você chamar para a reunião mediúnica sem que haja um objetivo específico para aquela presença, a reunião mediúnica, de alguém que ainda não faz parte do grupo mediúnico. Né? Então, esse trabalho não se compadece com cortesias. Não é um trabalho para cortesias. Tá? Por exemplo, a gente não faz uma reunião mediúnica aberta. Alguns grupos ainda fazem reuniões mediúnicas abertas, nós não fazemos. O próprio André Luiz não recomenda que se faça reunião mediúnica aberta. Como assim aberta? Aberta a qualquer pessoa que queira participar, né? Deu a vontade hoje, eu sei que tem a reunião mediúnica no centro, eu vou na reunião porque ela é aberta. Não, na nossa casa espírita não é aberta a reunião. É para um grupo de pessoas que nós vamos convidando conforme critérios subjetivos, né? Não são critérios objetivos. A pessoa que fez o curso tal, ela está dentro da reunião mediúnica porque ela acabou o curso tal. Não. São critérios subjetivos. Não acredito, nesse caso, em critérios objetivos. Acredito que nós vamos entrando em contato com as pessoas, vamos percebendo as necessidades,
Vamos conhecendo individualmente aquela pessoa nos seus potenciais, nas suas características individuais, nas suas necessidades, e conforme esses critérios que nós vamos observando, nós vamos chamando a pessoa para a reunião mediúnica. Sempre quando há expectativas de algo produtivo. Nunca a título de curiosidade. Nunca a título, né, de um passatempo. Ok? Jamais. Então a reunião mediúnica não se compadece com esse tipo de atitude. Então nós jamais adotamos esse comportamento como justificativa para, né, a inserção de alguém no grupo mediúnico. Né? Ok? Então, ele diz aqui, né, o André Luiz, né, não é um departamento de trabalho para cortesias sociais, que embora respeitáveis, né, às vezes a sua intenção é positiva, é nobre, né, é uma reunião mediúnica, o contato com os espíritos, né, então você quer que a pessoa, às vezes, ela tenha contato com os espíritos, você quer que ela tenha essa experiência, né? E pode até ser positivo, né? Em muitos casos pode até ser positivo. Você quer fazer uma distinção, tá? Mas o André Luiz não recomenda que nós utilizemos esse procedimento, tá? Não se compadece com a enfermagem espiritual a ser desenvolvida, a benefício de irmãos desencarnados que amargas dificuldades atormentam, tá? Então, nós temos que ter em vista algo, nós temos que ter um objetivo realmente produtivo. Nós temos que ter a expectativa, ou a pessoa necessita estar ali, ou a pessoa está em processo de aprendizado, a pessoa necessita, em termos de tratamento, aprendizado, ou em termos de a preparação para o trabalho mesmo, tá? A pessoa já está se preparando para o trabalho. Essas três situações, em alguns casos, elas se mesclam, tá? O tratamento, o aprendizado e a expectativa de trabalho. Em muitos casos, quando a gente chama alguém para a reunião mediúnica, é porque essas três situações elas estão se mesclando. Muitas vezes a pessoa está precisando, a maioria dos trabalhadores vai porque está precisando, tá? Acaba sendo um aprendizado e leva a um trabalho, leva ao exercício da própria mediunidade. Uma outra coisa que a gente precisa colocar logo a princípio, pessoal, é o conceito, parece até óbvio, mas não é tão óbvio assim para muita gente. Pessoal, não é só quem tem mediunidade que participa de reunião mediúnica, tá? É lógico que todos nós temos um certo grau de mediunidade, né? Mas aquele que tem mediunidade mais ostensiva, mais clara, mais nítida, né? A gente costuma convidar para a reunião mediúnica devido às necessidades que a pessoa tem. Agora, a reunião mediúnica não é só composta de pessoas que têm uma mediunidade já clara, já desabrochada, já nítida, tá? Não é dessa forma. Eu mesmo, quando comecei na reunião mediúnica, a princípio eu não tinha mediunidade, tá? A princípio eu não notava uma percepção diferente em mim, né? E comecei a trabalhar na sustentação, tinha 17 anos de idade, comecei a trabalhar na sustentação, e depois de 3 anos eu estava dirigindo um grupo mediúnico, porque eu fui aprendendo a fazer doutrinação com meu pai, fui observando e tal. Depois de 3 anos, eu dirigia um grupo, era doutrinador já num grupo, tá? Então, assim, justamente por quê? Porque tem pessoas que acabam ajudando na sustentação, elas não têm mediunidade ainda para incorporação, elas acabam ajudando no passe, ou acabam ajudando na doutrinação. Tá? Então, não só médiuns, notadamente médiuns, é que vão participar da reunião mediúnica, tá, pessoal? Então a gente não pode usar
apenas a mediunidade como quesito para inserção no grupo mediúnico. Tá? Existe, acima de tudo, pessoal, a boa vontade da pessoa, o desejo de amar, né? A boa vontade de amar, de ajudar as pessoas, eu considero como o principal quesito. A boa vontade, o desejo de ajudar. Né? É lógico que informação é importante, é lógico que ter um conhecimento básico do que se vai fazer dali é importante, né? Mas o desejo de ajudar e a pessoa ser boa de grupo, né? A pessoa ser boa de grupo, a pessoa boa de relacionamento, isso é muito importante, tá? Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas é uma pessoa ruim de grupo, uma pessoa ruim de encaixar num grupo de ajuda, né? Ruim de relacionamento. E muitas vezes é uma pessoa que não tem muita boa vontade, né? Às vezes ela tem um curso lá, curso de médiuns, mas ela não tem outros quesitos que seriam mais importantes, inclusive, do que o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, pessoal, a pessoa não tem, mas a gente fornece. Em pouco tempo você passa algumas informações, você vai dando elementos, livros para a pessoa ler, vai conversando, vai fazendo curso, vai aprendendo. Mas as características de personalidade, a má vontade, essas coisas são muito mais difíceis de trabalhar. Entendeu? O conhecimento talvez seja a parte mais fácil aí no processo. Né? Agora, o desejo de amar, de ajudar, boa vontade, disciplina também, né? Para ser constante, para ser pontual, isso tudo é muito importante também. E às vezes a pessoa fez o curso lá de mediunidade, mas não tem outros quesitos que são importantíssimos, né? Tá? Então, eu gosto de usar mais critérios subjetivos. Eu acho que eles são mais de acordo com a realidade que a gente vive. Ainda assim, há casos em que companheiros da construção espírita cristã, quando solicitem permissão para isso, podem ter acesso ao serviço, em caráter de observação construtiva. Tá? Então, tem casos em que a gente leva visitas, né? Visitas, é modo de falar, né? Eu não uso levar visitas. Eu não uso levar visitas para a reunião mediúnica. Sou até estranho, né? Levar visitas. Mas a gente entende o que o André Luiz está falando, né? Algumas vezes pode ser um parente nosso que está em casa, uma pessoa que é espírita, né? Acostumado, inclusive, com reunião mediúnica, né? Acostumado com o espiritismo, acostumado com o estudo e tal. E é uma visita que está com você. De repente, no dia, você tem lá a reunião mediúnica e a pessoa até é médium também, né? E seria até bom manter o contato, longe de casa, manter o contato com o grupo mediúnico, com o trabalho mediúnico. Então, muitas vezes eu já vivi essa situação de um parente vir conosco, né? Vai participar, né? Eventualmente. Então, isso pode ter a sua função, isso pode ser interessante, né? O que eu costumo fazer é levar novos participantes, conforme os tratamentos que eu estou fazendo individualmente com as pessoas na casa espírita. Então, após a reunião pública, nós fazemos atendimentos individuais e aí nós vamos detectando mediunidades. Vamos ajudando a pessoa a se equilibrar individualmente. Vamos orientando, vamos dando informações, ela vai desabafando, vamos tratando como um todo, né? O emocional, o físico, o mental, o espiritual, que é o que a gente faz, né? Todos os sábados após a reunião pública, né? Que começa às 16 horas. E aí, com o tempo, nós vamos percebendo as necessidades mediúnicas da pessoa. Então, nós vamos encaminhando a pessoa, nós já estamos conhecendo a mediunidade da pessoa, nós já estamos ajudando a pessoa a se equilibrar, né, dando elementos para ela, aí nós vamos encaminhando a pessoa
para o grupo mediúnico, né? E ela vai iniciar uma observação. Que o André Luiz aqui falou, né? Sempre uma observação construtiva, né? Então ela vai iniciar uma observação. Ela não vai fazer parte da equipe logo a princípio. Ela vai começar a observar, né? Para aprender, para se tratar e com vistas a um futuro, uma futura inserção como um trabalhador, uma trabalhadora do grupo. Entendeu? Então, nunca é por motivo vão, né? É sempre com objetivo construtivo. Seja uma visita mesmo propriamente dita, né? Como a gente estava falando, uma eventualidade, né? Que a gente vai conversar mais, seja esse caso de tratamento barra aprendizagem barra trabalho, né? Início de um trabalho, vamos dizer assim, tá? Ok. Isso tem se mostrado muito, muito produtivo ao longo dos anos, tá? Isso tem se mostrado extremamente produtivo. A gente não tem falta de trabalhadores. A gente vê muitos grupos mediúnicos que vai reduzindo, muitas vezes, o número de trabalhadores, né? Ou trabalham de uma forma muito limitada em termos numéricos, né? E nós temos sempre muitos médiuns que estão chegando, que estão aprendendo a trabalhar e que vão sendo inseridos no grupo, né? Existe uma certa rotatividade daquelas pessoas que não se encaixam, que melhoram um pouco, depois, né, paralisa ali, não quer avançar, né? Mas aí vai tendo sempre gente vindo e que acaba se fixando como um trabalhador mesmo, né? Com qualidades, com possibilidades mais interessantes, né? Ok? Então vamos dar sequência aqui. Entretanto, é forçoso preservar o cuidado de não acolhê-los em grande número, para que o clima vibratório da reunião não venha a sofrer mudanças inoportunas. Muito lógico, do André Luiz. Ó. Forçoso preservar o cuidado de não acolhê-los em grande número, para que o clima vibratório da reunião não venha a sofrer mudanças inoportunas. É muito interessante isso aqui, pessoal, até porque existem grupos que se fecham hermeticamente. Grupos que se fecham hermeticamente. Que passa ano, entra ano, sai ano e não muda ninguém. Ninguém sai, ninguém entra, né? Inclusive, às vezes na casa só tem uma reunião mediúnica e entra e sai frequentador, e às vezes é uma casa que tem bastante frequência, inclusive, mas tem só aquele grupo mediúnico. Tem só aquelas pessoas trabalhando mediunicamente. E a gente fica se perguntando, né? E como é que faz com as pessoas que vão chegando com a mediunidade, precisando de um encaminhamento, precisando, né, de uma orientação, precisando de uma prática, inclusive, mediúnica? Como é que faz com esse pessoal ao longo dos anos? Né? Se você mantém só um grupo fechado, né, em que não entra ninguém, para entrar uma pessoa no grupo é uma coisa assim a cada década, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa que não dá para entender muito bem isso, sabe? Uma coisa que não dá para entender muito bem essa postura, né? A gente que vê como que é o fluxo das pessoas na casa espírita, o número de médiuns que chegam na casa espírita, né? E a gente vê ao longo dos anos quantos médiuns, quantos grupos eu já criei, quantos grupos mediúnicos. Só nesses últimos anos aí, foi o que? Uns 5, 6 grupos que a gente criou. Né? Devido ao número de médiuns que vão chegando e grupos que estão trabalhando, grupos que estão produzindo, médiuns que estavam doentes, pessoas que estavam necessitadas, que agora estão trabalhando. Né? Então a gente fica se perguntando, como é que faz, né? Mantendo um grupo tão fechado assim. Né? Como é que faz para acolher esse pessoal?
né? O que acontece, pessoal, é que muitos acabam não ficando na casa, porque acabam não encontrando o tratamento necessário, a orientação necessária. Só que às vezes a casa ela tem um fluxo grande de pessoas que procuram, principalmente se em grandes centros, em cidades maiores, que tem um fluxo maior de pessoas, aí a casa não sente falta, né? Ela mantém aquela reunião lá fechada, tem uma rotatividade dos participantes da casa espírita, mas parece que não tem problema nenhum. Por quê? Porque está sempre cheia ali a casa, mas muitas vezes as pessoas não são atendidas na sua necessidade mediúnica, né? A Ângela colocou aqui, né? Eu comecei estudos no grupo por 3 vezes e não pude levar adiante, agora estou firme, né? Então, às vezes acontece da gente acabar não mantendo a sequência, né? Mas o que acontece também, Ângela, é que às vezes a pessoa faz 3 vezes o curso e ninguém deixa que entre na reunião mediúnica. Às vezes acontece isso também. A pessoa fica lá só faz curso, faz curso, faz curso e ninguém deixa que entre na reunião mediúnica, né? Entrando, saindo e não sai do curso, né? E às vezes a pessoa ela entra no curso mediunizada e sai mediunizada e ninguém faz nada, né? A pessoa está lá, né? E todo mundo percebendo que a pessoa não está bem, a pessoa está lá em transe, participando do curso, ainda se movendo a participar, com boa vontade, médium precisando trabalhar, precisando de uma orientação, e o pessoal às vezes fica lá cozinhando o médium lá, né? Então isso tem bastante também, ok? Mas aí o André Luiz faz essa recomendação, né? Cuidado de não acolhê-los em grande número. Muitas pessoas que mantêm o grupo fechado, elas têm medo por causa do clima vibratório da reunião. Não, porque nada pode quebrar o clima vibratório da reunião, a harmonia do grupo, né? Nada pode quebrar a harmonia do grupo tal. Só que fica tão fechado que muitas vezes acaba se afastando até do necessitado. Tá? Pessoal, faz mais de 30 anos que eu participo em reunião mediúnica. Eu estou falando aqui não é do que eu li, não é teoria. Teoria também tive, estudo, né? Constantemente. Mas eu estou falando aqui do que a gente tem vivido ao longo do tempo, em grupos diferentes, em direções diferentes. O que eu observo conversando com médiuns e doutrinadores do mundo inteiro, que eu atendo online e frequentemente espíritas de toda parte fazem consulta comigo no sentido de psicoterapia, né? Até porque também tem problemas pessoais e tal. E a gente fica sabendo como é que funciona um grupo, como é que funciona outro, como é que é um doutrinador, um médium e tal, né? Às vezes em outros países, aqui no Brasil. Então a gente ouve e conversa muito sobre essas questões, né, com os pacientes e tal. Mas o próprio André Luiz falou, olha, quando tiver visita, cuidado em não acolher em grande número. Mas ele não está falando para não acolher. Ele não está dizendo que o grupo tem que ser fechado hermeticamente. O grupo tem que ter uma respiração, pessoal. O grupo que tem que ter uma respiração. Tem que ter um fluxo de energia. Às vezes, pessoal, alguém que chega novo, chega com uma energia nova, com uma mediunidade nova, né, com possibilidades novas, enriquece o grupo, soma com o grupo. Né? Então, é lógico que no começo, essas pessoas que nem eu faço, né, que elas vão se tratando, eu vou fazendo a ponte, né, do tratamento individual, depois, quando é caso que a gente percebe que a mediunidade está tendo um impacto muito grande, então eu vou observando a pessoa na reunião mediúnica, para ir testando essa hipótese. O melhor ambiente é o ambiente da reunião mediúnica, para eu testar a hipótese. Aí chega lá e eu vou vendo que realmente a pessoa realmente tem muita sensibilidade. À medida que ela vai participando, a gente vai realmente chegando à conclusão que foi acertada a nossa conduta, porque ela realmente está percebendo
E está melhorando, os sintomas começam a ceder, ela vai aprendendo como trabalhar com a mediunidade. Só que a gente tem que ter o cuidado de não absorver muitas pessoas de uma só vez. Porque sim, causa um impacto muito grande no grupo. Uma, duas pessoas que vêm num dia diferente já está de bom tamanho. Entendeu? Uma nova pessoa que vai observar, uma nova pessoa que vai aprender, que a gente vai observar a pessoa também durante a reunião. Uma, duas pessoas já está de bom tamanho. Tá? É ruim, por exemplo, você trazer lá 5, 6 pessoas numa única reunião, você ter um impacto vibratório, por exemplo, de 6 pessoas novas. É muita coisa. Entendeu? 5 pessoas novas. É muita coisa. Não é impossível, mas gera uma sobrecarga sobre o grupo. E mesmo quando vem uma, duas pessoas, às vezes a pessoa vem com uma necessidade grande. Ela é médium, ela está precisando de ajuda, está precisando aprender a lidar com a mediunidade, ela está incorporando em qualquer lugar, ela está, né? Então nós estamos já orientando ela, já estamos ajudando ela a se disciplinar, tá? Mas ela precisa estar num lugar correto para começar a exercitar suas faculdades num lugar correto, né? Então a reunião mediúnica é esse melhor lugar que a gente tem. Não é durante a reunião pública, não é durante o passe, não é durante o curso, não é? Então, qual que é o melhor lugar? O melhor lugar é a reunião mediúnica. A gente faz isso após um tratamento individual, entendeu? Em que a gente permite que a pessoa incorpore, a gente já vai conhecendo a mediunidade, a gente já vai tratando dela, conversando, explicando, tal, né? Mas depois a gente encaminha. Só que uma, duas pessoas novas que vão, elas já têm um certo impacto sobre o grupo. Só que é normal. Às vezes, nesse dia que a pessoa está começando, a gente sente no começo da reunião que está mais pesado. Pode ser que o grupo sinta. Por quê? Porque é a necessidade que a pessoa está trazendo. É o trabalho. Para que a gente está lá? É o próprio trabalho que está chegando. É alguém que está se candidatando futuramente a ser um trabalhador junto com a gente. Então, toda ajuda que a gente dá, isso vai colaborando para que a pessoa se equilibre. E daqui a pouco ela é mais um médium aí, está trabalhando e ajudando os espíritos sofredores. Tá? Então, é natural que haja um certo peso. Se eu ficar só com aquela ideia, não, porque não pode quebrar a harmonia do grupo, né? Aí, pessoal, a gente fecha até a casa espírita, porque a reunião pública recebe pessoas necessitadas e às vezes pesa. Se eu for ficar preocupado só com a harmonia do grupo, a gente não abre nem a casa espírita. Não tem nem curso, nem reunião pública, nem passe, nem reunião mediúnica, porque tudo tem um impacto da necessidade. Você sabe o que eu estou falando na verdade. Tudo tem um impacto dos necessitados no plano físico e no plano espiritual. Às vezes, quando a gente está fazendo palestra e a gente está ali na frente, né? A gente sente o impacto da vibração do grupo, principalmente quando tem muitas pessoas novas, a gente percebe que fica mais difícil naquele dia. Mas isso faz parte do trabalho, isso faz parte do que a gente está fazendo. Esse é o próprio trabalho. Tá? Então eu não posso esperar que a gente viva naquela bolha, né? Protegido de tudo, de todos, de todas as vibrações negativas. Se a gente for pensar desse jeito, pessoal, não tem nem reunião de desobsessão. Para que a gente faz reunião de desobsessão se não for para trabalhar com obsessores? Ah, mas os espíritos não pode quebrar a harmonia do grupo, porque se quebrar a harmonia do grupo, vem espíritos levianos fora. Né? Não apenas se quebrar a harmonia do grupo, né? O próprio trabalho, né? Nós vamos ter que conversar com espíritos levianos, espíritos perversos, né? Espíritos arrogantes, espíritos zombeteiros. Isso tudo faz parte do trabalho de desobsessão. Assim como suicidas, alienados e tal.
Muitas vezes os médiuns vão chegar à reunião mediúnica arrebentados. Muitas vezes os médiuns, até eu, doutrinador, os outros doutrinadores também, chegamos à reunião mediúnica arrebentados, sentindo sintomas, sentindo o peso da reunião. Não quer dizer que a gente está em desarmonia, o grupo. Quer dizer que a gente está lá carregando o piano. E todos ajudam a carregar o piano. Todos estão lá ajudando, nós estamos dividindo um pouco o peso da reunião, todo mundo divide. E é engraçado que às vezes chegam várias pessoas no grupo, né? Os médios, os trabalhadores e tal, e todos estão sentindo o mesmo sintoma às vezes. Vários estão sentindo o mesmo sintoma. Por quê? Porque todos estão ajudando a carregar o piano. Cada um está pegando um pedacinho do piano ali. O piano que eu estou falando é o peso da noite, né? É o tamanho da necessidade da noite, do trabalho que nós temos por realizar. Só que o que acontece, pessoal? No começo é assim. Quando a gente chega, começa a reunião, tá aquele peso, né? Os médios sentindo, somatizando, tal, dor de cabeça, enjoo, tontura, não sei o quê. Você começa, ajuda um, ajuda outro, socorre um espírito, socorre outro espírito, né? Quando chega no final da reunião, estamos bem. Às vezes cansados, mas bem, né? Isso é sinal que a reunião foi produtiva, foi positiva. Às vezes a gente ainda sente um pouco o impacto da reunião. E pode ser que quando estejamos indo para casa, vai aliviando, quando chega em casa, você vai desligando da reunião, vai se desligando daquelas energias, e pronto, melhora. Tenha uma ótima noite de sono, passa a semana bem, passa os próximos dias bem. Principalmente quando é um médium, né? Precisa trabalhar com as suas energias e tal. Ok? Eu, por exemplo, eu não ficaria 30 anos trabalhando em reunião mediúnica se isso não causasse um bem-estar em mim. A pessoa fala assim, Alexandre, mas é muito sofrido, porque, né? A gente sai arrebentado, não sei o quê. Pessoal, o ganho que a gente tem é muito maior do que o sacrifício que a gente faz. O que a gente recebe é muito maior do que o que a gente dá numa reunião mediúnica. Isso eu não tenho a menor dúvida. A ajuda, a proteção, o amparo, o socorro, né? Para nós mesmos é muito grande, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio mental e emocional. Nós somos os primeiros a sermos beneficiados. E somos muito beneficiados, né? Certo? A Fernanda participa com a gente aqui, a Fernanda Barreto. A Vilani, que está aqui, também participa. A Tânia, que é minha esposa, também participa. Tá cheio, o Wesley também participa com a gente, está aqui, né? Eles podem dizer para vocês, né? E vários outros que devem estar ouvindo aqui. E podem dizer para vocês de como que a gente tem trabalhado, como tem sido, né? Eles estão aí de prova do que o que a gente tem feito. Ok? Então, a gente não pode ficar, lógico que a gente não vai abusar, trazendo muita gente nova, muita gente para se tratar, muita gente de uma vez. Eu não faço isso. Eu vou inserindo as pessoas um a um, ou pelo menos dois, né? A gente vai inserindo devagarzinho, e a pessoa vai se adaptando ao grupo, o grupo vai se adaptando à pessoa, a pessoa vai se tratando, vai melhorando, vai observando como é que os médiuns trabalham, vai aprendendo. Ela tem a mediunidade, mas ela não sabe o que fazer com a mediunidade. Aí ela vai observando os outros médiuns, a gente vai orientando, vai dando algumas dicas para ela, para a mecânica da comunicação. Existe uma mecânica da mediunidade, né? Como que funciona a mediunidade. Então a gente tem que dar algumas dicas para a pessoa. E daqui a pouco ela está começando, todo mundo vai ajudando, todo mundo vai apoiando, né? E daqui a pouco ela está mais habituada com o processo, né? Essas visitas, no entanto, devem ser recebidas apenas de raro em raro e em circunstâncias realmente aceitáveis no plano dos trabalhos de desobsessão.
principalmente quando o objetivo é a fundação de atividades congêneres, né? Então aqui, em se tratando de visita, visita mesmo, né? Aqui, aqui no caso de visita, visita mesmo, né? São aquelas visitas eventuais mesmo. De repente a pessoa precisa ter mais elementos de entender como é que funciona o trabalho, porque ela quer fundar um trabalho parecido, né? Eu já tive ocasiões em que eu dei apoio a outros grupos. Então, outros grupos que estavam com dificuldades e começaram a fazer um estágio com a gente, então ia de dois em dois e tal, né? E eles iam se revezando e iam vendo como é que funcionava a reunião, né? Então a gente já fez muito isso, né? E ajuda muito, porque aí o grupo acaba se estruturando e vai por conta própria, né? Então essas visitas, visitas mesmo, né? Não são pessoas que estão indo para se tratar ou para aprender, se tornar um trabalhador ali no grupo. São aquelas pessoas que eventualmente podem vir a participar, mas sempre com fim nobre, né? Com fim de observação, de aprendizado, para que possam implementar nos seus grupos, por exemplo, né? Então isso é interessante também. E aí eu concordo com ele, né? Essa situação específica, ela deve ser eventual, até porque a gente já tem a equipe, nós temos os que estão se tratando, observando, aprendendo, tá? Aí ter mais pessoas que vêm observar para fundar um outro grupo, por exemplo, aí é demais, né? Então são coisas que têm que ser bem eventuais, né? Eu percebo que quando isso ocorre, é porque o grupo espiritual de uma casa espírita está fazendo uma espécie de um convênio, vamos dizer assim, uma parceria com o grupo espiritual da nossa casa, quem coordena o nosso trabalho. Então eles vão aproximando um certo grupo de nós, né, e começa a aproximar alguns encarnados, né, que vêm em busca de auxílio, que vêm em busca de orientação, tal. É uma situação planejada pelos espíritos, né? Então as coisas vão se encaminhando de uma forma bem interessante, né? Ok? Deixa eu ver que dúvida que foi colocada aqui. É que eu tô com o óculos errado, é que eu não estou enxergando muito bem, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. A Souza colocou: Alexandre, boa noite. Tem uma dúvida, porque quando uma pessoa se manifesta, a voz muda, a pessoa fica com o corpo duro, se locomove, parece animal, fica agressivo, isso quer dizer que é um espírito do mal? Então, Souza, pelo que você falou aqui, aqui parece um caso quando a pessoa, um espírito toma um médium, né? O médium fica tomado, né? Aqui é um caso de desequilíbrio mesmo, é uma pessoa que tem mediunidade desequilibrada, né? Precisa ir na casa espírita tomar paz, fazer um tratamento, orientação, conversar, desabafar, entender melhor, né? Me parece que é uma situação desse jeito, né? Que a pessoa muda a voz, se locomove de uma forma, parece um animal, né? Quer dizer, isso não acontece nas nossas reuniões mediúnicas, a pessoa começar a se locomover como um animal no meio da reunião mediúnica, não é a situação que acontece nas nossas reuniões, tá? Até porque ficamos todos sentados e o médium frustra qualquer tentativa do espírito de se locomover, de levantar, de mexer os braços abruptamente. Tudo isso nós vamos aprendendo a conter. O médium, primeira coisa, é aprender a conter os impulsos do espírito necessitado, né? E aqui bem parece um espírito bem necessitado mesmo, viu? Pelo que você está falando, tá? E a pessoa que está acontecendo isso, ela precisa buscar uma casa espírita e buscar tratamento, ok? Ok.
O Joaquim Moraes colocou: anos de trabalho com os outros, mas fica dificílimo superar os meus traumas. Noites longas, complicadas. Então, Joaquim, às vezes acontece isso, né? A gente trabalha com os outros, até mediunicamente, ou eu vejo muitos médiuns que, em meio aos trabalhos mediúnicos, em meio ao trabalho espírita, na casa espírita, né? Doutrinários, tá? Ficam mantendo dificuldades íntimas, ficam mantendo conflitos. E esses conflitos às vezes até vão aumentando com o tempo, porque nós não nos detemos neles para tentar tratá-los, né? Para fazer um tratamento, uma psicoterapia. Tem muita gente que começa a ter, entre aspas, problema de mediunidade, que a gente observa que não é problema de mediunidade. A mediunidade da pessoa apenas está expressando os conflitos íntimos da pessoa, do médium, né? Não são os conflitos da mediunidade, são conflitos pessoais, emocionais, história de vida, afetos, tá? E acaba refletindo numa mediunidade descontrolada, desequilibrada, ou até a pessoa trabalha, mas se sente frustrada, se sente vazia, é porque tem coisas a resolver dentro da própria pessoa, né? Todos nós temos as nossas questões, e por isso que o autoconhecimento, né? E às vezes até uma psicoterapia ajuda muito nesse processo de tratarmos certas dificuldades nossas, né? Certo. A Eliana colocou, licantropia, zoantropia, né? No caso da Souza, colocou lá, né? De ficar andando como se fosse um animal, esse tipo de coisa, né? Muitas vezes são espíritos que estão nesse processo de licantropia, né? Licantropia é quando a pessoa se manifesta como um lobo, né? Zoantropia é qualquer animal, né? Então vamos continuar aqui. E antes da admissão necessária, é imperioso que os mentores espirituais do grupo sejam previamente consultados, por respeito justo às responsabilidades que abraçam em favor da equipe, né? Bom, isso aqui a gente até já conversou um pouco sobre isso, pessoal. Nós nunca tivemos hábito e não temos o hábito de colocarmos essas questões para os mentores decidirem, né? Até porque os mentores usam a nossa capacidade de discernir pelos estudos que a gente faz, pelas observações, né, ao longo dos anos, tal experiência, eles intuitivamente eles acabam nos intuindo até a chamar essa ou aquela pessoa, tá? Então são coisas que a gente não tem transferido para um médium responder incorporado, o mentor ter que vir falar para a gente, tá? É uma coisa que a gente nunca sentiu essa necessidade. Pelo contrário, né? Todas as vezes que a gente questionou os espíritos elevados, alguma questão prática dos trabalhos, os espíritos sempre se esquivaram de responder sobre essas questões práticas e colocaram para nós: o Alexandre, vocês decidem essas questões, né? E nós ficamos felizes que vocês se deem bem entre vocês, né? Mas essas questões vocês resolvem. Vocês têm elementos para resolver. Vocês têm elementos para saber o que fazer, né? Isso até é bom porque vai eliminando dependências psicológicas, transferências de responsabilidade para os espíritos, tá? E tem muito centro que usa muito essa questão de tudo ficar perguntando para o guia espiritual, através dos médios. Só que a gente observa que muito do que é falado pelos médios acaba sendo a opinião do médium e não do espírito, né? Então começa a dar margem até para influência para os médiuns que ficam dando diretrizes do que fazer no centro, o que fazer no grupo. A gente sempre precisa tomar cuidado com isso, pessoal. Não dá essa margem para que os médiuns, né, os mentores fiquem sendo consultados para tudo que precisa no centro, né? Porque senão vai virando uma teocracia aí, né? Só que mistura muito com a vontade do próprio médium, tá? E aí começa a surgir um questionamento no grupo,
o grupo começa a ficar meio desconfiado, isso não é legal. Tá? Nós não temos, via de regra, médiums tão seguros e tão isentos, né, para servirem dessa ponte cristalina entre nós e os amigos espirituais. E na mediunidade, nós temos que pensar em termos aí de 50-50, 50% do médium e 50% do espírito. Né? Então, não há que se transferir muito essa responsabilidade, né? Com todo respeito ao que o André Luiz colocou, mas é que era um outro tempo, né? Então, quando o André Luiz trouxe esse livro, é no começo do Espiritismo praticamente aqui no Brasil, aquelas reuniões mediúnicas nas fazendas, né? Era um começo da urbanização, começo dos grupos. Então, os grupos começavam né, quase sem estrutura de conhecimento, de vivência, de livros. Era mais complicado nessa época, né? Hoje em dia, nós temos, né, muita informação para podermos avaliar certas questões sem que precisemos transferir para os amigos espirituais, né? Então, os resultados, eles falam por si. Eu, por exemplo, eu vejo o quanto eu estou bem intuído ou não, até pelos resultados que eu vou obtendo. E geralmente os resultados vão sendo positivos. Aí eu vou percebendo que eu já estou sendo intuído no meio dos tratamentos para propor essa ou aquela medida para os novos participantes, para o grupo mediúnico, né? Então a gente vai vendo que nós já estamos sendo utilizados pelos bons espíritos justamente nas decisões que vamos tomando, né? Intuídos pela equipe espiritual, né? Então, eu sei o que os espíritos vão fazer, eles sabem o que eu vou fazer, a gente está junto já há muito tempo, trabalhando em parceria, então eles sabem como eu procedo, eu sei como é que eles procedem e as coisas caminham bem, né? E isso é o mais importante, eu considero, né? São os resultados, né? Aí continuando aqui, né? Muito embora saibamos que a orientação das atividades espíritas vigora na própria doutrina espírita e não no arbítrio dos amigos desencarnados, mesmo aqueles que testemunham elevada condição, né? Quer dizer, mesmo aqui o André Luiz está até justificando o porquê de pedir para os espíritos amigos, né, a autorização para trazer uma pessoa ou outra, então, né, mesmo sabendo que a orientação das atividades vigora na própria doutrina espírita, no discernimento que nós tenhamos, né, dentro de nós, e ele está certo, né. Aí ao último parágrafo aqui, né? Compreende-se que os visitantes não necessitem de comparecimento que exceda de 3 a 4 reuniões. Tá? Aqui, pessoal, é aquela situação mais de visita ocasional mesmo. Tá? Para nós, por exemplo, é uma situação muito mais eventual mesmo. Né? O mais comum são aqueles que não são propriamente visitas, são aqueles que vêm para se tratar, aprender, com vistas a trabalhar. Nem todos permanecem, porque é um período de observação, tratamento e aprendizado. E como em qualquer observação, tratamento e aprendizado, a pessoa pode observar, falar, não, acho que não é isso que eu quero, acho que não é bem isso que eu estou procurando, não é, né? Ela pode chegar à conclusão que não é o que ela deseja. Qualquer um de nós pode parar a hora que desejar. Nós somos livres para isso. E é até bom que a pessoa observe, se gostou, continua, vai continuar se tratando até ficar bem, né? Ou até a hora que a gente achar que é interessante ela parar, né? Mas a maioria das pessoas vem, continua, aprende e começa a trabalhar. E quando a gente tem um número de pessoas que o grupo vai inchando, vamos dizer assim, o número de pessoas observando, pessoas que já estão trabalhando mediunicamente, né? Vai aumentando, nós pegamos o excedente e criamos um novo grupo. Né? Nós pegamos as pessoas que estão chegando, que já estão treinadas, já estão melhor, aí nós formamos um outro grupo. Tá?
Ok? Certo, pessoal. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vocês colocaram aqui que a gente possa responder, né? A Edna Batista colocou, eu fui conversar com um médium e ele de início ligeiramente falou que... Deixa eu ver. Ah, tá aqui não deu para entender aqui, né? Será que eu tenho algum grau de mediunidade? Aqui não ficou claro, Edna. Não sei se foi o jeito que você escreveu aqui, mas eu não entendi não, tá? Você me desculpe aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok, pessoal. Bom, vamos fazer a nossa prece final, né? Já estamos no horário, né? Vamos então nos preparar para nos despedir, então. Senhor Jesus, espíritos amigos que nos auxiliaram durante o estudo, nos fazendo lembrar de coisas importantes do nosso dia a dia, para analisarmos os ensinos de André Luiz, que possam nos amparar na noite de sono que teremos, para que todos estejamos em atividades positivas, produtivas e saudáveis. Ajuda, Senhor, para que nós nos recuperemos de possíveis problemas físicos, problemas emocionais, espirituais. Ajuda, Senhor, no nosso tratamento, se estivermos envoltos com a obsessão espiritual, que possamos caminhar para a nossa libertação, ou pelo menos para diminuirmos o tamanho da influência que nos envolve. Que seja feita a tua vontade, mas que possamos fazer a nossa parte, seguindo os teus ensinos. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal. Então, muita paz a todos, obrigado pela presença, pela participação. Vamos juntos estudando, pessoal, que esse é um assunto vasto, amplo, e nós temos muito que aprendermos juntos, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até mais.